Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e hoje eu estou trazendo para vocês aqui um vídeo especial a respeito de geometria de lâminas japonesas entre espadas e adagas, tá bom? Esse vídeo aqui eu estou pensando ele para ser um vídeo especial para cuteleiros, para o pessoal que faz lâminas aí, né? Para o pessoal conhecer um pouco mais a respeito das lâminas japonesas, né? E quem sabe começar a produzir materiais apropriados, levando em consideração essas características, né, para que a gente não dependa tanto no futuro aí de fabricantes estrangeiros, né, e talvez a gente consiga encontrar cuteleiros aí que ofereçam materiais de qualidade aqui para o pessoal do Brasil e também da América Latina também. E esse vídeo aqui eu estou dedicando ele para um outro canal, né, do Carlos, do canal Ferrado. Tá bom? O Carlos é um ferreiro, né? Ele faz várias peças, né? Várias lâminas, e eu vi recentemente que ele fez uma kunai, né? E a kunai dele ficou bem interessante, porque apesar de ser uma kunai que foi inspirada em um jogo, é um jogo que se inspirou em peças de verdade, né? Então a kunai dele está muito próxima daquilo que é uma kunai de verdade, né? Bom, e depois eu faço um vídeo também dedicado só a respeito da kunai e o que era esse tipo de ferramenta, tá bom? Bom, então vamos lá para esse vídeo especial a respeito das geometrias das lâminas empregadas no Japão, desde lâminas antigas, tá bom? A primeira lâmina que a gente vai analisar é uma lâmina mais antiga, que tem uma geometria que é chamada de Moroha Zukuri. A Moroha Zukuri é um tipo de geometria que era encontrado mais em lâminas retas, que eram inspiradas em lâminas chinesas, né? É um período muito antigo da história do Japão, se eu não me engano é até um momento em que o Japão tinha outro nome, não existia samurai, não existia ninja, né? E o Japão tinha muita influência da China. Então as espadas japonesas elas tinham características similares às jian chinesas, né? Bom, e a geometria que eu estou falando, imagina como, por exemplo, se eu pegasse a espada e cortasse ela no meio e aí olhasse para a espada, o que eu veria, né? E isso é o que a gente vai falar a respeito aqui no vídeo. Bom, então vamos desenhar aqui a Moroha Zukuri para vocês entenderem qual que é a geometria desse tipo de lâmina. Bom pessoal, então a Moroha Zukuri é uma lâmina que é afiada dos dois lados. Então, se eu cortasse uma espada com característica de Moroha Zukuri, eu veria mais ou menos isso aqui. Eu veria uma lâmina que ela é igual dos dois lados, né, afiada dos dois lados, né. Isso permite que a espada seja empregada para cortar com um lado ou com o outro, mas também aumenta a área que eu preciso afiar também, né. Então, se eu precisar afiar essa espada, eu vou ter que afiar aqui, vou ter que afiar aqui, afiar aqui e afiar aqui, né? E é um tipo de lâmina que também era muito empregado para estocada, para perfurar, né? É muito semelhante às jian chinesas, mas tem diferenças também com relação à montagem do cabo dessas espadas, né? E também ao material que tinha disponível no Japão, né? Esses nomes que eu estou falando para vocês, Moroha Zukuri, por exemplo, é interessante vocês pesquisarem um pouco a respeito, porque às vezes pesquisando um tipo de geometria você acaba encontrando material a respeito dos outros tipos de geometria também, né? Bom, e a Moroha Zukuri é uma geometria de espada realmente, né? Dá um certo trabalho para fazer, mas é simétrico, né? E não tem muita dificuldade para se fazer uma lâmina como essa. E um outro detalhe também a respeito da Moroha Zukuri é que ela não necessariamente precisa ter a ponta desse jeito, né, simétrica. Ela pode ter a ponta arredondada, semelhante ao caso de uma katana, né? Ela pode ter uma ponta com cara de katana, né, mas afiada dos dois lados, né? Então dá para se fazer isso com a Moroha Zukuri. A próxima agora, pessoal, é a Kataha Zukuri. A Kataha Zukuri é uma geometria bem parecida com o Skendi, né? É o tipo de afiação que a gente vê em lâminas atualmente. A Kataha Zukuri era empregada num tipo de espada chamada Shokuto.
também é uma espada bem antiga, de um período em que não existiam samurais e nem ninjas, né? E esse tipo de espada é o mais próximo que existiu no Japão daquela ninjatô reta, que na realidade não é ninjatô, na realidade, né, é uma espada que nem existiu, né? A Shokuto é uma outra espada, uma espada bem antiga, como eu já falei, não existiam ninjas nem samurais nessa época da história do Japão. Bom, a Moro Hazukuri é uma geometria muito mais simples, né? Então imagina como se eu pegasse aqui uma barra de ferro, né? Uma régua praticamente, né? E o que eu vou fazer é simplesmente afiar ela nessa região, né? E aqui, né, eu removo o material, né? Isso aqui dá para se fazer com uma esmerilhadeira ou com uma lixadeira de fita, dá para fazer o Moro Hazukuri, né? Esse tipo de geometria é uma geometria que deixa a espada mais resistente, né? E mais pesada também, né? É uma espada que não cortava muito bem, apesar dela ser bem simples, né? As espadas tinham que ser parrudas, né? Ser mais grosseiras desse jeito, porque uma geometria mais delicada ou mais refinada talvez não suportaria os esforços naquele período com o material que tinha e com a tecnologia que tinha, tá bom? E a Moro Hazukuri, normalmente ela pode ser vista em algumas espadas, como eu falei, são espadas retas, né? Então a lâmina vem até aqui, né? E ela tem normalmente aquela ponta, né, que o pessoal chama de ponta tantô, mas isso aqui não é uma ponta tantô, né? E aí a afiação dela vem aqui. É um tipo de lâmina que não tem a nossa tempera diferencial que deixa a espada curva, tá bom? Então isso aqui ela tem que ser grossa, ela tem que ser grossona, né, para aguentar, porque ela não tinha o tratamento de têmpera e revelimento que existem em lâminas hoje em dia e que era empregado nas katanas. Bom, com a facilidade dessa lâmina, ela tem uma boa capacidade de penetração, né, e na hora de afiar também ela é bem simples, porque você só precisa afiar nessas duas regiões. Bom, é uma geometria bem simples de fazer, então se você precisa fazer um monte de espada para armar um exército, é mais fácil fazer esse tipo de geometria do que esse aqui, né? Bom pessoal, e agora a gente chega nas geometrias que são conhecidas realmente, características das espadas japonesas. São geometrias que vocês vão encontrar com muita facilidade, praticamente toda katana costuma ter essa geometria, elas não costumam mudar muito, né? E a wakizashi também é a mesma coisa, o tantô também pode ser empregada utilizando essa mesma geometria, que é a mais usada, né? Mais famosa, que é conhecida como Shinogi Zukuri, né? Já é um tipo de espada que ela tem uma geometria diferente e ela também era tratada termicamente diferente, né? Tinha o tratamento diferencial, né, que deixava a parte da fiação mais dura e a costa macia, né, e acabava causando essa curvatura nas costas da lâmina da katana, da wakizashi, tá bom? Então vamos dar uma olhada o que tem de diferente nesse tipo de geometria. Bom pessoal, começando aqui com uma barra quadrada, né, que daria para se fazer uma kata hazukuri, né, que seria uma shokuto. A katana tem coisas diferentes, né? Então primeiro, a katana tem uma afiação muito mais aguda, né, em relação à shokuto, né? Então ela consegue cortar muito melhor graças a esse ângulo mais fechado que ela tem. E não para por aqui, porque depois daqui ela tem também um afinamento aqui nessa região, né? Então já vai reduzindo bastante a quantidade de material necessária para fazer essa espada, né? Depois aqui ela tem uma quina, né? Toda essa parte aqui, né, que seria quadrada no shokuto, né, que deixaria a espada muito pesada, ela não existe aqui na katana, né? Essa parte aqui ela é reduzida, né? Mas a espada ela é muito resistente graças à tecnologia de metalurgia que foi desenvolvida naquele período.
E os japoneses iam um pouco além disso também, né? Porque muitas vezes eles acabavam reduzindo também essa região, né? Então normalmente ele desbastava aqui, né? E fazia uma parte aqui, né? Que parece um sulco, né? Ao longo da lâmina, né? Então ela acaba ficando com uma aparência semelhante a isso aqui. Isso aqui remove muito material da lâmina, né? Então você não precisa de tanto aço para fazer uma espada, ela fica resistente, né? E também fica mais leve, fica mais fácil de manejar essa espada. Então, se você observar, no caso, uma lâmina como uma wakizashi ou uma katana que tem esse sulco, que chama bori, né? A função disso aqui é reduzir peso, né? Deixar a lâmina mais leve. Bom, e na hora de afiar essa lâmina, ela vai ser afiada, né? Em toda essa região aqui, né? De forma igual, né? Isso aqui tudo é a parte da afiação. É bastante lâmina para afiar, né? Principalmente considerando que é um tipo de lâmina bem longa, né? Dá mais trabalho para afiar do que uma Katahazukuri, mas dá muito menos trabalho para afiar do que uma Morohazukuri, né? Katana, quase tudo, é praticamente tudo Shinogizukuri, né? Wakizashi também costuma ser Shinogizukuri. Tanto dá para fazer Shinogizukuri, só que normalmente a Tanto ela costuma ter geometrias um pouco diferentes. Bom pessoal, agora a gente vai entrar na quarta geometria de lâmina, que é também um exemplo que eu possuo aqui, né, nesta Tanto, né? Bom, esse tipo de afiação aqui é conhecido como Hirazukuri, tá bom? E ela é diferente das outras geometrias que a gente já viu anteriormente, né? Porque é um tipo de geometria mais utilizado em facas, né? Esse aqui é o tipo de geometria mais afiado que se pode ter em uma lâmina tipo Tanto, tá bom? É característico desse tipo de lâmina, né? E a gente vai falar um pouco a respeito dela agora. Bom pessoal, agora a Hirazukuri, né, que é o que a gente tem ali na nossa Tanto, imaginando que eu estou começando aqui também com uma barra quadrada, né? Para facilitar um pouco, até se você é ferreiro e está querendo fazer uma coisa parecida com uma Tanto. Ela tem a parte das costas bem parecida com a katana, então ela tem um ângulo aqui, né? Tanto não tem a costa reta, algumas até podem ter, né? Mas normalmente ela tem um ângulozinho aqui, né? Então já tira o material aqui, tem um pequeno desbaste, também bem simples. A grande diferença do Hirazukuri é aqui agora. Daqui ela vem reto para cá e reto para cá, né? E aí vai ficar uma lâmina muito afiada, porque desde as costas dessa lâmina até a parte da afiação ela é reta, né? Hira quer dizer chato ou plano, tá bom? Então você simplesmente vai pegar a sua lâmina, né? E você vai fazer ela inteira uma afiação só. Esse tipo de geometria aqui é o melhor tipo de geometria para cortar, tá bom? Corta melhor do que qualquer outra das outras geometrias, mas não ficaria legal para uma lâmina longa como uma wakizashi ou uma katana, porque é uma geometria mais frágil, né? Então você vai danificar esse fio mais delicado com facilidade, né? Especialmente no caso de lâminas como lâminas de combate. Agora, por que a Tanto emprega esse tipo de geometria, o Hirazukuri, e não o Shinogizukuri? Basicamente porque a katana ela é empregada para bloquear ataques, né? Então você segura golpes de outras espadas, de outras armas com a katana. Mas a Tanto, como é uma faca e ela é pequena, ela praticamente não é empregada para bloqueio. Muito raro de se acontecer, né? Então, como é uma lâmina que não vai sofrer muito impacto contra outra lâmina, ela pode ter esse tipo de geometria. Também, como a Tanto costuma ser uma lâmina mais curta, ela costuma ser bem rígida, né? Então é uma lâmina grossa para o comprimento dela, mas a afiação dela supera de longe qualquer outro tipo de afiação de outro tipo de faca que você tenha por aí, seja Skand ou convexo. Esse aqui é o tipo de geometria mais afiado que existe para lâminas tipo faca. Quando se for afiar uma lâmina como a Tanto,
que tem uma geometria Hirazukuri, né, uma das desvantagens que se tem é que tem muito mais área para se afiar. Mas, por outro lado, como esse aqui é um tipo de geometria empregado em lâminas curtas, como facas, acaba sendo uma lâmina menor para se afiar, então dá menos trabalho. Bom pessoal, agora a gente já tem aqui, né, as duas lâminas que têm sido mais empregadas nas lâminas japonesas, né? No caso a Shinoizukuri, que é mais resistente, né? E é mais empregada em espadas, e a Hirazukuri, que é mais comum em lâminas como adagas, no caso Tanto, né? E agora a gente vai ver uma outra geometria muito exótica, que você não vai encontrar esse tipo de geometria em outros tipos de facas empregadas hoje em dia, né? E é uma geometria que combina características da Shinoizukuri e da Hirazukuri, né? A gente está falando da Katakiri Hazukuri, né? Então agora, para a gente começar a nossa Katakiri Hazukuri, né, a gente vai começar aqui novamente com a nossa barra quadrada, para a gente fazer a nossa espada. De um lado, ela é uma Hirazukuri, né? Então ela vem para cá e desce reto, né? Então é uma lâmina que de um lado ela tem uma geometria muito afiada. Do outro lado, ela tem uma geometria que é meio parecida com a Shinoizukuri e com a Morohazukuri, né? Ela vem para cá, e aí ela vem aqui e tem um desbaste aqui. Bom pessoal, e como a gente pode ver, a Katakiri Hazukuri é uma lâmina bem esquisitona, porque ela é assimétrica. De um lado ela é de um jeito, do outro ela é de outro, né? E quando se vai afiar uma lâmina dessa, normalmente se afia só aqui, né? E assim se mantém essa geometria normal, né? E ela lembra um pouco uma lâmina de uma tesoura, mas ela é mais afiada do que isso. E esse tipo de lâmina aqui é muito complicada de se forjar, porque quando você vai forjar uma lâmina dessa aqui, e você vai fazer um tratamento térmico, ela tende a empenar para um dos lados. Inclusive tem um vídeo em um canal gringo chamado Just a Boob, vou deixar o link na descrição, vocês podem dar uma olhada lá. Tem imagens dessa espada empenada depois da forja, mostrando o quanto ela tende a empenar. Esse tipo de geometria pode ser empregada em faca, porque devido a ser uma lâmina mais curta, ela empena menos, né? E também fica fácil de fazer uma faca. Já em lâminas maiores, como espadas, isso aqui dá bastante dor de cabeça. O cara que conseguir fazer uma lâmina dessa tem que bater palmo para esse sujeito, porque realmente é um ferreiro muito bom. Bom pessoal, e agora a gente vai chegar na nossa última geometria, que é uma geometria também empregada mais em Tanto, tá bom? E é uma geometria de lança, né? Então, é uma geometria, se vocês até observarem, né? Uma lâmina de uma lança não é muito diferente de uma lâmina de uma faca em termos de comprimento da lâmina, né? Então, existe uma geometria conhecida como Sankaku Hirazukuri, né? Que é a geometria de ponta de lança japonesa, tá bom? Então, se você tirar a ponta de uma lança japonesa e colocar em um cabo de Tanto, você vai ter uma Tanto com lâmina de lança, né? E o que isso muda? Muda que agora você tem uma Tanto que não corta tão bem, mas ela tem uma estocada terrível. Bom pessoal, então agora para a gente desenhar a nossa Sankaku Hirazukuri é um pouco diferente, porque ela é um triângulo, né? Então se você olhar a ponta da lança de frente, ela é triangular aqui, né? E aqui ela é um pouquinho ovalada, né? E a ponta da lança parece mais ou menos com isso aqui, né? Então ela tem uma parte aqui que seria as costas da lâmina, né? A base da lâmina, que ela é um pouquinho côncava, né? E ela tem dois lados que são retos, né? Que se encontram na
ponta da lança. A ponta da lança é aqui, né? E isso aqui é o que faz a ponta de uma lança ser muito perigosa, porque ela não é uma lâmina fininha assim, né? Ela não vai fazer um corte, ela vai abrir um buraco realmente no peito do indivíduo que ela vier acertar, né? E como é uma arma que era muito empregada contra a armadura, ela precisa ter uma rigidez muito grande na ponta, né? E na lâmina inteira, né? Bom, então, além de falar a respeito de espadas e facas, a gente falou também de ponta de lança. Caso algum ferreiro aí queira fazer uma ponta de lança aí, vai dar bastante ibope aí, vai ficar interessante, hein? Depois manda pra gente testar. Bom, e uma das características também dessas facas com pontas de lança, empregando o Sankaku Hirazukuri, é que é uma faca que pode ser facilmente convertida em lança, tá bom? E esse tipo de lâmina consiga ser inserida facilmente em um bambu, por exemplo, e transformar uma lâmina, né, no caso uma faca, em uma lança. É muito fácil fazer essa conversão, tanto de lança para faca, como faca para lança, né? E mesmo que você, por exemplo, não tenha uma coisa com bambu, por exemplo, para você tirar inserir essa lâmina diretamente no bambu e fixar lá e converter a tantô em uma lança rapidamente, no caso de uma espada japonesa, mesmo a tantô, você solta o pino aqui, você tira a lâmina com facilidade, depois você coloca essa lâmina em um cabo de lança, né, e você consegue converter facilmente uma tantô com lâmina Sankaku Hirazukuri de uma tantô para uma lança, né? Então, muito interessante essa intercambiabilidade aí entre lâminas de tantô e lança, tá bom? E também muitas tantôs foram feitas a partir de lâminas de naginata. Bom, espero que esse vídeo tenha sido interessante aí para vocês, especialmente o pessoal que mexe com cutelaria e quer fazer peças diferenciadas aí com características tradicionais das lâminas japonesas. Quem começar a fazer isso aí provavelmente vai chamar bastante atenção aí e vai conseguir expandir o seu leque aí de trabalhos, né, e de produtos para oferecer para um pessoal aí que tanto aqui no Brasil quanto em toda a América Latina existe uma carência de ferreiros que conhecem esse tipo de característica das lâminas japonesas e que consiga produzir esse tipo de lâmina. Bom, como vocês podem ver, no caso dessa tantô aqui, por exemplo, né, fazer uma lâmina com essas características não é tão difícil, tá bom? Caso você seja ferreiro, seja um cuteleiro e tenha esse tipo de material, entre em contato com a gente aí para a gente poder expor o seu trabalho. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.